Estamos começando nossa última aula aqui de Teologia Sistemática, aula de número 20. E agora, como viveremos? É, Nós caminhamos aí por 20 aulas, né, a respeito da teologia, compreendendo que a teologia sistemática ela é importante para a teologia bíblica, as duas vão convivendo conjuntamente. O fundamento, sim, é a Bíblia Sagrada, mas a organização do pensamento, a maneira como nós organizamos o pensamento a partir, à luz da Escritura Sagrada, o pensamento a respeito de quem Deus é, de quem nós somos, o mundo criado por Deus, a nossa missão nesse mundo criado, a organização a respeito da cristologia, o pensamento a respeito da nossa redenção e da nossa esperança futura. Todas essas questões que nós organizamos o nosso pensamento é à luz da Escritura Sagrada, da narrativa bíblica, que nós vamos costurando o nosso conhecimento. Deus nos deu inteligência, criatividade, inclusive para nós desenvolvermos o nosso pensamento, a nossa reflexão, a partir da revelação de Deus. Por isso, esse conjunto de aulas, esse primeiro conjunto de aulas aqui da teologia sistemática, essa introdução à teologia, ela serve para nos pautar como um trilho, para a gente saber no que nós cremos, no que nós não cremos, discernir quais são as teologias que estão fora da Escritura Sagrada, aquelas que estão dentro, a compreender também toda a história da revelação bíblica. Por isso é importante nós agora, nessa última aula, falarmos sobre as implicações de tudo que nós ouvimos, sobre tudo aquilo que nós refletimos, as implicações práticas a respeito na nossa vida cotidiana, a respeito daquilo que nós estudamos. Por isso é muito importante essa última aula e falar sobre e agora como nós viveremos. Então, nessa parte sexta, nessa última parte, nós falamos sobre o juízo final, que o juízo, sim, ele vem, o juízo vai acontecer, o juízo, o nosso encontro com Deus, ele está a cada dia mais próximo. Nós falamos na aula passada sobre as perspectivas escatológicas, as diferentes perspectivas, né, sobre o milênio, vai ter milênio, não vai ter, como é que vai ser, né? Falamos sobre essas perspectivas e agora como viveremos, né? Eu tomo esse tema desse livro aqui. E agora como viveremos, do Charles Colson e da Nancy Pearcey. Nancy Pearcey é uma autora que eu gosto demais. Ela tem um livro chamado A Verdade Absoluta, uma reflexão de quase 500 páginas, né? Sobre a respeito da verdade da Escritura Sagrada, posto ao momento cientificista, sobre o conhecimento, né, o que é verdade, o que não é, sobre o momento cultural, sobre a questão da filosofia, falar que agora a verdade não é mais absoluta, ela é relativa, ou como diz o Bauman, que ela é líquida. Então ela vai colocar a partir do conhecimento da filosofia cristã essa questão da verdade absoluta. E ela, junto com o Charles Colson, vai escrever esse livro, E Agora Como Viveremos, que tem coisas preciosas nesse livro, e é por isso que eu termino esse conjunto de aulas com esse tema. E agora, como viveremos? Ele vai dizer assim: devemos mostrar ao mundo que o cristianismo é mais do que uma crença particular, mais do que salvação pessoal. Devemos mostrar que é um sistema de vida compreensível que responde às perguntas mais antigas da humanidade. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? A vida tem algum significado e propósito? Somente o cristianismo oferece uma cosmovisão compreensível que cobre todas as áreas da vida.
todos os aspectos da criação. Somente o cristianismo oferece uma maneira de viver de acordo com o mundo real. É interessante essa reflexão e a maneira como ele coloca que o cristianismo é mais do que uma crença particular ou salvação pessoal. O cristianismo é um sistema de vida. A primeira pessoa que falou sobre o cristianismo como um sistema de vida foi Abraham Kuyper. E nós temos em português esse texto, que são as palestras dele nos Estados Unidos. Ele era holandês, mas ele deu uma série de palestras numa universidade americana, e ele vai falar sobre o calvinismo como um sistema de vida. Mas na realidade é cristianismo que ele está colocando, como um sistema de pensamento, um sistema de vida, onde o cristianismo não tem a ver somente com aspecto particular religioso. Não, o cristianismo ele aplaca todas as áreas da nossa existência. A partir do momento que nós temos a mente e o coração transformados por Cristo Jesus, todas as demais áreas são afetadas. Agora, o sentido, o propósito da nossa existência, ele muda, porque agora o nosso coração, as nossas reflexões, a direção da nossa existência mudou. Então, isso vai afetar a família, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós estudamos, a maneira como nós nos compreendemos como identidade. Então, muito interessante essa questão, e é por isso que da mesma maneira como o Evangelho afeta a nossa eternidade, o Evangelho afeta também a nossa temporalidade, a nossa vida nesse tempo e espaço, de como nós vivemos e para quem nós vivemos. O texto que eu li está no começo do livro, na introdução, e falando como sistema de vida. Agora eu cito um texto no final, na conclusão dele. Ele vai dizer assim: como temos procurado demonstrar nestas páginas, a cosmovisão cristã é mais consistente, mais racional, mais exeguível do que qualquer outro sistema de crenças. Ela derrota todos os outros competidores ao dar respostas críveis para as grandes questões acima de outra qualquer cosmovisão. De onde viemos? A criação. Qual é o dilema humano? A queda. E o que podemos fazer para resolver o dilema? Redenção. E a maneira como descobrimos o caminho para mudar o mundo? A restauração. Então é interessante essa questão de como que a teologia ela dá sim significado e significância para a nossa existência. É muito importante a gente compreender essa questão. Tá bom? Charles Colson e Nancy Pearcey. Então vamos lá, a aula de hoje eu coloquei 4 pontos, poderia colocar outros, né, daquilo que nós percorremos no curso, mas eu elegi aqui 4 partes para nossa implicação a respeito do curso de Teologia Sistemática. A primeira é a antropologia, que nós vamos falar sobre não creio mais em mim mesmo. Depois a cristologia, Cristo é o centro da minha vida. Eclesiologia, a nova identidade coletiva e missional. E escatologia, você está preparado para encontrar com Deus? Ou seja, de tudo que nós vimos, eu peguei 4 partes, e agora compreendendo todo o panorama de toda a caminhada, agora a gente consegue olhar de forma mais clara sobre cada ponto, né? Quando você lembra, quando nós começamos a estudar nosso curso de Teologia Sistemática, um dos primeiros pontos foi a antropologia, o estudo com relação ao ser humano, mas como nós estávamos lá no início, a gente ainda não tinha um panorama do todo. Agora, do todo, a gente vai olhar para a parte. Então, é essa a ideia da nossa caminhada hoje, né? À medida que você está no caminho, no trajeto, você não tem muitas vezes a noção do percurso final, mas quando você chega no percurso final, você agora olha para trás e fala assim: agora eu entendo porque era daquele jeito, porque que passamos por aquilo. Então é essa a ideia da nossa caminhada
agora. Então vamos lá. Então a primeira coisa, vamos falar sobre antropologia. Não creio mais em mim mesmo. Como é que é esse negócio que eu não creio mais em mim mesmo? Isso mesmo. À medida que a gente olha para a antropologia bíblica, a gente percebe que há um mal em nós mesmos. Qual o mal que há em nós mesmos? A queda, o pecado. Nós, em tese, não somos pessoas confiáveis, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos disfunções, seja disfunção psíquica, emocional, física, relacional. Nós somos pecadores e precisamos de redenção. Então a primeira questão é que o homem não pode confiar em si mesmo. O homem não se basta, ele não é autossuficiente. O homem ele não é alguém que ele possa dizer: é comigo, deixa comigo que eu vou fazer. Porque todo ser humano é totalmente dependente do seu Criador e mais, é totalmente dependente do seu Redentor. Porque apesar do homem ter sido colocado como coroa da criação, ele resolveu viver a parte de Deus, e aquilo que era imagem e semelhança de Deus, houve uma desfiguração. Por isso que tudo aquilo que Deus criou como bom, o pecado deturpa, né? O pecado ele traz danos a todas as coisas. Por exemplo, nos relacionamentos que Deus criou para que houvesse uma convergência, e muitas vezes nos relacionamentos há polarizações, há brigas, divergências, conflitos, guerras, intrigas e um monte de coisa. Por exemplo, Deus criou os recursos, né, para que a gente vivesse, mas por causa da ganância e da soberba humana, há corrupção, há muitas vezes injustiça, há distribuição que não é igualitária. Deus criou, por exemplo, a sexualidade. A sexualidade foi criada por Deus, né, e para que fosse desfrutado no casamento, mas por causa do pecado humano, há toda uma série de deturpações na sexualidade e trazendo males, principalmente emocionais, para as pessoas. Então, cada área da vida, a parte de Deus, por causa da queda, há disfunções, né? Disfunções que a gente percebe claramente que são disfunções com relação ao pensamento, com relação às emoções, com relação ao físico, com relação a uma série de fatores. Por isso, é importante na teologia cristã a gente saber que ela começa com uma má notícia. Qual a má notícia? O homem é pecador. Essa má notícia antecede a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? O Rei venceu e ele nos trouxe a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. O homem e os efeitos noéticos que nós falamos lá na aula de antropologia. Efésios 2:1 vai dizer assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, isso aqui é importante, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui deixa claro esses efeitos noéticos. Efeito noético não é o efeito de Noé, é o efeito da nossa mente, né? Da nossa cognição, né? O efeito do pecado. Éramos por natureza. Então, quando uma criança nasce, ela já nasce em pecado, porque o pecado ele é transmitido como se fosse geneticamente. Nós nascemos em pecado. Então, isso é importante porque a concepção de que Deus não nos manda para o inferno, Deus nos tira de lá.
nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já éramos por natureza filhos da ira. Nós já andávamos segundo o curso deste mundo. Nós já andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós já andávamos segundo as inclinações da nossa carne. É por isso que o verso de número 4 vai dizer assim: mas pela graça nós fomos salvos. Então, nós estávamos condenados, destinados ao inferno. E Deus, pela sua graça, nos tira de lá, né? E nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. É por isso que o texto da criação ele é tão importante, porque no texto de Gênesis 2 e 3 ele vai mostrar essa realidade aqui em Gênesis 2, sobre a criação completada, a criação do homem e da mulher, o homem agora com responsabilidade de dar nomes aos rios e nomes aos animais, e no centro ali está a grande promessa da criação de Gênesis ao homem, de que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Então, esse certamente é certo, né? E o capítulo 3, verso 6, ele, depois da queda, vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto é importante porque no verso 7 vai dizer que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. O nu aqui é arumim, né? E nós vimos lá na aula de antropologia que o termo que a serpente era sagaz, o qualitativo da serpente era arum. Então o homem tem os seus olhos abertos e percebe que ele estava agora não nu de roupa, mas agora ele estava nu da imagem de Deus. Isso é muito sério. Então é importante. Por isso que Jeremias 17, verso 5, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então é um contraponto aqui, né? Ele vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem e bendito aquele que confia no Senhor. Então é por isso que você confiar em outro ser humano é um risco sempre. Sempre é um risco. É um risco porque você não sabe como que essa pessoa vai reagir, né? Porque dentro dela está o pecado. Ela pode ter todas as suas intenções, ela pode até dizer, não, eu nunca vou errar, mas nós somos falíveis, nós erramos, né? Porque somos humanos. E o verso 9 vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Olha, vamos ler de novo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, por isso é importante a gente entender que o coração do homem, ele é corrupto, enganoso, mais do que todas as coisas. É por isso que muitas vezes algumas pessoas vão dizer assim: olha, eu quero fazer tal coisa e eu senti uma paz no coração, como se a
a métrica de análise da vontade de Deus fosse seja o coração. Essa pessoa tem paz, então é da vontade de Deus. Se a pessoa não tem paz, não é da vontade de Deus. Então é importante a gente entender que o coração é enganoso. Se a gente fosse usar essa métrica da paz como aprovação e não ter paz como reprovação, Cristo não iria para a cruz. Sabia? Porque quando Jesus ele foi orar no jardim do Getsemane, ele não estava em paz. Ele não orou, falou assim: Deus, Pai, é para eu ir mesmo? Tô sentindo uma paz no coração que eu tenho que ir para a cruz. Não, ele não sentiu isso. Ele sentiu angústia. Angústia de tal forma que suava gotas de sangue. Não era um momento de paz. Não era um momento de tranquilidade. Era um momento de dor, de sofrimento, de angústia, daquilo que ele sabia que ele precisava fazer, mas aquilo que ele precisava fazer era extremamente difícil. É por isso que ele vai orar dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Porque o coração não é a bússola para a vontade de Deus. Como muitas pessoas pensam e até apregoam isso, o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Isso é importante. Bom, posto que nós somos maus, né, por natureza, como é que nós podemos ter uma transformação? Por Cristo, né? Então aqui entra o segundo ponto da aula de hoje, que é a cristologia, né? Eu coloquei em algum momento hoje, né, que o evangelho tem duas perspectivas, né? Uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que o homem é pecador, é antropologia, mas há uma boa nova, né, que é que o rei venceu e que agora ele oferta a salvação para nós, que é a cristologia. Então agora a gente vai falar sobre Cristo como centro da minha vida, centro da nossa vida, né? Agora nós não vivemos mais por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. Graças a Deus, né? Graças a Deus isso. Ressurreição e temporalidade. Colossenses 3:1 vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, agora nós ressuscitamos, né? Posto que lá em Efésios, no capítulo 2 que nós lemos, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, agora Cristo nos ressuscitou. À medida que Ele ressuscitou, que Ele morreu e ressuscitou, agora Ele também oferta a sua vida e a sua ressurreição a nós. Agora nós estamos juntamente com Cristo em Deus. Então agora nós já vivemos como alguém ressuscitado e não a ressuscitar. É por isso que eu gosto muito de uma frase do Robson Cavalcante, que ele vai definir sobre a maior missão da igreja. Ele vai dizer assim: a maior missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará no lá e o além. Eu acho extraordinário a gente refletir sobre ressurreição, porque às vezes a gente acha que ressurreição é a gente viver apenas uma expectativa futura. E conforme diz o Eugene Peterson e o próprio Robson Cavalcante, à medida que a gente crê na ressurreição, isso ressignifica a nossa vida no aqui e agora. E não só no lá e o além. Então, qual que é a maior missão da igreja? É manifestar aqui e agora, como sinal profético.
Né? E por que como sinal profético? Porque é o do que vai vir, a maior densidade possível do reino de Deus que vai se consumar no lá e o além. Nós somos, por causa da ressurreição, uma antecipação do fim. Se alguém quiser saber como é Cristo, ele vai olhar para a sua vida, porque Cristo está em você e você não vive mais como alguém morto, mas alguém ressuscitado em Cristo Jesus. Se alguém quiser saber como Deus ama, a pessoa vai olhar para a sua vida, porque agora você não vive como a sua antiga identidade que era morta. Agora você vive uma nova identidade que é viva, ressurreta em Cristo Jesus. Então, por isso é importante a gente entender que a nossa maior missão é manifestar aqui e agora, como um sinal profético, uma antecipação do fim, a maior densidade possível do reino de Deus que vai se consumar no lá e no além. Isso mesmo, vai se consumar no lá e o além. Por isso, isso é muito importante. E o capítulo 2, verso 4 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós já estamos ressuscitados, meus irmãos. Na teologia tem uma perspectiva que é o já e o ainda não. Já estamos ressuscitados, mas ainda não. E qual que é essa questão? É que algumas questões já aconteceram no plano da eternidade, mas ainda não no plano da temporalidade. Nós já ressuscitamos, conforme a graça e o amor de Deus, mas ainda estamos nessa carne mortal, nesse mundo caótico. Então, a nossa missão é viver nesse mundo caótico, temporal, cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de tantas coisas, mas como vivendo o já, como já ressuscitados. É uma antecipação do fim. Por isso, 2 Coríntios 5,18 vai dizer que nós estamos reconciliados. Nós voltar, né, ao conselho de Deus. Nós voltamos a pertencer a Deus. Então, 2 Coríntios 5,18 vai dizer assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, agora nossa missão é de reconciliação, porque agora nós entendemos que nós deixamos de pertencer ao conselho de Deus como imagem de Deus na queda, mas agora em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nós reconciliamos, estamos reconciliados com Deus. Então nós precisamos viver como alguém que tem Deus, estamos reconciliados. E é interessante essa questão agora de estarmos reconciliados, porque Deus, a identidade de Deus, ela é coletiva. Deus é um e ao mesmo tempo são três. É o Deus Trino, então a identidade de Deus ela é coletiva. À medida que nós compreendemos agora o Evangelho, nós compreendemos também que a nossa identidade se torna coletiva. Nós deixamos de pensar como indivíduos e passamos a pensar como comunidade. É por isso que na oração do Pai Nosso, eu já expliquei, né? A pessoa entra no quarto sozinho, mas ora Pai Nosso, para o pão nosso, para o perdão nosso. E porque agora a gente pensa de forma coletiva, porque agora nada mais é individualizado, agora a gente não quer as coisas para
apenas o eu, o indivíduo, para um egoísmo. Agora eu compreendo a minha missão e minha identidade coletiva, que eu choro com os que choram, eu me alegro com os que se alegram, eu partilho com aquele que não tem, eu ajudo, eu oro pelo outro, tem os imperativos de mutualidade, né, que é orai uns pelos outros, amai uns aos outros, confessai uns aos outros, perdoai uns aos outros, né, carregai as cargas uns dos outros, porque agora nós pensamos de forma coletiva e isso forma a base da nossa eclesiologia, uma nova identidade coletiva e missional. Por isso, nesse livro Criação e Consumação, do Gerhard von Groningen, ele vai ter essa tabela que eu acho muito importante, né, para toda a nossa reflexão. Que nesse livro Criação e Consumação, ele vai falar sobre o reino, a aliança e o mediador, o Gerhard von Groningen. E são 3 volumes, né, de mais de 500 páginas cada um, mas ele vai abordar a teologia bíblica dentro dessa perspectiva, que é um reino, um pacto, uma aliança e um mediador. O mediador aqui é o ser humano, é o mediador entre a terra e a aliança de Deus. Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus, né? Então ele vai dizer que o reino, a Trindade, o reino é muito mais amplo, tem uma grande amplitude. E nesse laço pactual tem um mediador, que é um homem e a mulher, né? E o homem e a mulher, eles vão ter ações tanto no trabalho, né? Indústria, tecnologia, recreação, política, trabalho, comércio, que é o que a gente chama de mandato cultural, artes, né? O mandato cultural, o mandato do trabalho. Vamos ter também o mandato social, que é a família, né? E o mandato espiritual, que é o mandato da comunhão. Então, são os 3 mandatos, né? O mandato espiritual é a nossa relação com Deus, que tem um mediador como Cristo, e a nossa relação pactual no mandato social e o mandato cultural, que nesse sentido nós somos os mediadores entre a criação e o próprio Deus. Então, muito importante essa questão da gente compreender. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, no livro do René Padilha, O Reino de Deus e a Igreja, ele vai dizer assim: falar do reino de Deus é falar do propósito redentor de Deus para toda a criação e da vocação histórica que a igreja tem com respeito a este propósito aqui e agora. Entre os tempos, é também falar de uma realidade escatológica que constitui simultaneamente o ponto de partida e a meta da igreja. A missão da igreja, consequentemente, só pode ser entendida à luz do reino de Deus. Ou seja, à medida que a gente compreende agora a igreja debaixo de um reinado de Deus para estender o seu reino, agora a gente não representa mais a nós mesmos, agora a gente representa o rei do reino, porque agora nós nos vemos como uma identidade coletiva, sendo representantes do rei do reino. Ainda num outro livro, o René Padilha ele vai dizer assim: venha a nós o teu reino é a oração da comunidade dos filhos da terra que fixam seus olhos ali onde, em meio ao mundo agonizante, desgarrado e sedento, começa a revelar-se algo em que é possível crer: a ressurreição de Jesus Cristo. É a oração dos que, nessa terra maldita, esperam um autêntico milagre de Deus que faz surgir da morte a vida. É a oração da comunidade sofrida e militante no mundo, oração pela linhagem humana e pela realização da glória de Deus nela. E ainda ele vai dizer assim: Deus não chamou para estabelecer seu reino sobre a terra, Deus nos chamou para arrepender-nos de nossos pecados, incluindo a justiça, o preconceito racial, o abuso de poder, a exploração irresponsável da natureza, o materialismo e o individualismo, que caracterizam a nossa sociedade, e para receber com alegria a boa nova do reino que chegou até nós,
na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Quem se arrepende e crê no Evangelho é liberado de uma vida infrutífera de escravidão pelos poderes das trevas e transformado em um agente de transformação integral para a glória de Deus. E agora a gente parte para a nossa última parte. Você está preparado para encontrar com Deus? Por isso que a Bíblia Sagrada ele vai mostrar essa realidade tão importante, né? De que sim, o Evangelho ele abarca essa realidade de que houve uma criação, um início, houve um problema que é a queda, houve uma solução divina que é a redenção em Cristo e estamos partindo para um final que é a consumação. A Bíblia revela essa história linear de início, meio e fim. A Bíblia Sagrada ela ratifica que houve a entrada da serpente e no capítulo 3º, mas ela vai ser totalmente vencida no capítulo 20. A Bíblia afirma que o capítulo 1 e 2 é a criação perfeita e o capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos da Bíblia, mostram a realidade perfeita de Deus, uma na criação e a outra na consumação. E que isso vai acontecer, e que isso está certo, isso está prometido, isso vai de fato se realizar. A questão é se nós estamos preparados para nos encontrar com Deus. E não só preparados numa decisão religiosa, mas se nós estamos preparados numa vida de santificação. Porque uma das coisas que a Bíblia sempre vai afirmar, e principalmente isso em Apocalipse, é que uma questão é a decisão religiosa com relação a crer em Cristo Jesus, crer no coração e confessar com os lábios que Cristo Jesus é nosso Senhor. Mas uma outra questão importante que Deus vai julgar são as nossas obras. A maneira como nós vivemos. E Apocalipse vai repetir várias vezes que nós seremos julgados conforme as nossas obras. Que não adianta você ser um cristão nominal, dizer que crê em Cristo Jesus, porque Deus vai olhar também para o seu coração e vai olhar também para as suas mãos, vai olhar para as suas obras, para aquilo que você fez de fato. É por isso que em Mateus capítulo 25, ele vai dizer ali que naquele dia Deus vai separar as ovelhas dos bodes. E qual vai ser o critério? O critério vai ser que as ovelhas são as pessoas, né? Aquelas pessoas que viveram a generosidade, que atenderam o necessitado, visitaram os presos, cuidaram dos órfãos. E os bodes foram aquelas pessoas que não fizeram isso, né? Porque à medida que a gente faz ou desfaz é com relação ao Senhor. Então é importante a gente saber que nós vamos prestar contas da nossa vida, vamos prestar conta das nossas ações, da maneira como nós lidamos com o mandato espiritual, da nossa relação com Deus, mas também vamos prestar contas da nossa família, por exemplo. Você vai prestar contas dos seus filhos, os pastores vão prestar contas das suas ovelhas, e vamos prestar contas com relação ao mandato cultural, a maneira como nós lidamos com o trabalho, com o dinheiro, com os recursos. Todos nós vamos ter que prestar contas de todas essas coisas, porque o fim vem. Então, essa é uma questão extremamente importante para a nossa reflexão de como que nós vamos viver de fato. Por isso, o Pannenberg ele vai dizer assim: pelo fato de que Deus e seu senhorio constituem o conteúdo central da salvação escatológica, também determina a perspectiva para a totalidade da doutrina cristã. Com o futuro escatológico, a eternidade de Deus entra no tempo e a partir dele está presente de maneira criadora em tudo que é temporal e que antecede esse futuro. Afinal, o futuro de Deus é a origem criadora de todas as coisas na contingência de sua existência e, ao mesmo tempo, o último horizonte para o significado definitivo e, portanto, para a essência de todas as coisas e acontecimentos.
E finalizo com Apocalipse 22, verso 6, o último capítulo, né, de Apocalipse, que vai dizer assim: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, muito importante a gente compreender essa questão, porque a gente compreende de fato a respeito de Cristo Jesus, né? Deixa eu tirar aqui o apontador. A gente entende a respeito de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nesse curso de teologia sistemática, uma das coisas importantes que eu quero trazer aqui para o seu coração é que a vida cristã, ela caminha para um fim. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o alfa, o início de todas as coisas, e o ômega, o final de todas as coisas. E é por isso que viver o Evangelho não é apenas uma questão de você ir ou não ao culto, de você orar ou não, com maior ou menor intensidade. Viver o Evangelho é viver Cristo. É a gente perceber que o fim da vida não está no aqui e agora, mas no lá e o além. E que tudo que a gente faz a partir de agora não é mais conforme os nossos próprios pensamentos. Mas agora nós temos a revelação bíblica, nós temos o Evangelho, nós temos a reflexão teológica para nos direcionar. Direcionar numa nova vida. Para que a gente seja de fato sal nessa terra e luz nesse mundo tão caótico. Para que você não viva mais conforme os seus próprios impulsos, mas você viva agora inteiramente para o Senhor Jesus Cristo. E Cristo vivendo em você e agindo através de você, você possa viver como Cristo viveu, em total generosidade. Viver como Cristo viveu, em total submissão à missão de Deus. Viver de fato uma vida que você reflita o caráter de Cristo Jesus, honrando a Ele. Porque um dia a gente vai se encontrar com Ele e a pergunta que nós precisamos fazer: e agora? Como nós viveremos? Viveremos como uma antecipação do fim. Viveremos nessa terra, ainda em caos, ainda com tantos problemas, mas com os nossos olhos na eternidade. Viveremos nesse mundo em meio a tantos conflitos humanos, tendo no coração o amor e a paz de Cristo Jesus. Por isso, sou muito grato a Deus pela caminhada com vocês, de caminharmos teologicamente, biblicamente, sobre essas reflexões. Eu espero em Deus, e a minha oração é essa, que todas essas aulas tenham trazido cada vez mais clareza à sua vida, à sua espiritualidade, de como sermos de fato cristãos em missão, onde a maior missão da igreja e nossa é manifestar aqui agora como um sinal profético, uma antecipação do fim, a maior densidade possível do reino de Deus, que vai se consumar no lá e o além, como dizia Robson Cavalcante. E que, vivendo dessa maneira, o Senhor da glória seja glorificado na sua vida, até aquele dia que você encontrar com o seu Senhor, na glória e na glorificação. Por isso, Deus continue abençoando você, sua família, suas reflexões e suas, cada vez mais, ações para manifestar a glória do Trino Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.